Segundo Reis, capítulo 23, versículo 28 e o capítulo 24. Ora, o restante dos atos de Josias e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias, subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Assíria, ao rio Eufrates. E o rei Josias lhe foi ao encontro. E Faraó Neco o matou em Megido, logo que o viu. De Megido, os seus servos o levaram morto num carro e o trouxeram a Jerusalém, onde o sepultaram no seu sepulcro. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, ungiram-no e o fizeram rei em lugar de seu pai. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Libna. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que os seus pais haviam feito. Ora, Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E à terra impôs o tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome em Jeoaquim. Porém levou consigo a Jeoacás, que foi conduzido ao Egito, que ali morreu. E Jeoaquim deu a Faraó a prata e o ouro, porém impôs à terra uma taxa, para fornecer esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. Exigiu do povo da terra, de cada um, segundo a sua avaliação, prata e ouro, para o dar a Faraó Neco. Jeoaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, de Ruma. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que os seus pais haviam feito. Nos seus dias, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoaquim ficou sendo seu servo por 3 anos. Mas depois se rebelou contra ele. Então, o Senhor enviou contra Jeoaquim tropas dos caldeus, tropas dos sírios, tropas dos moabitas e tropas dos filhos de Amon. E as enviou contra Judá para o destruírem, conforme a palavra que o Senhor falara por intermédio de seus servos, os profetas. Foi, na verdade, por ordem do Senhor que isto veio sobre Judá, para removê-lo de diante da sua face, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, bem como por causa do sangue inocente que ele derramou, pois encheu Jerusalém de sangue inocente, e por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, o restante dos atos de Jeoaquim e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tinha tomado tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que o seu pai tinha feito. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiram contra Jerusalém e a cidade foi sitiada.
E Nabucodonosor, rei de Babilônia, chegou diante da cidade quando já os seus servos a estavam sitiando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei da Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus oficiais. E, no ano 8º do seu reinado, o rei de Babilônia o levou preso e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e despedaçou todos os vasos de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera no templo do Senhor, como o Senhor havia dito, e transportou toda a Jerusalém, como também todos os príncipes, e todos os homens valentes, e todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim, transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei, os seus oficiais e os poderosos da terra. Ele os levou cativos de Jerusalém para a Babilônia. Todos os homens valentes, em número de 7.000, e artífices e ferreiros, em número de 1.000, todos eles robustos e destros na guerra, a estes o rei de Babilônia levou cativos para a Babilônia. E o rei de Babilônia constituiu rei em lugar de Joaquim, Matanias, seu tio paterno, e lhe mudou o nome em Zedequias. Zedequias tinha 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Libna. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Por causa da ira do Senhor, assim sucedeu em Jerusalém e em Judá, até que ele as lançou da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Segundo Crônicas, capítulo 35, versículo. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Neco, porém, mandou-lhe mensageiros, dizendo: Que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa à qual faço guerra. E Deus mandou que me apressasse. Deixa de te opores a Deus, que está comigo, para que ele não te destrua. Todavia, Josias não quis virar dele o seu rosto, mas disfarçou-se para pelejar contra ele, e, não querendo ouvir as palavras de Neco, que saíram da boca de Deus, veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o removeram do carro e, pondo-o no seu segundo carro, o trouxeram a Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos sepulcros de seus pais. E todo o Judá e Jerusalém prantearam a Josias. Também Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras têm falado de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, e as estabeleceram por costume em Israel. E eis que estão escritas nas lamentações. Ora, o restante dos atos de Josias, e as suas boas obras em conformidade com o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, desde os primeiros até os últimos, eis que estão escritos
no livro dos reis de Israel e de Judá. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.